Hora de falar sobre o Corinthians, que vai tentar mais uma vez um chapéu no São Paulo. O tricolor conversa desde o ano passado com o Alan, volante que pertence ao Flamengo. O Timão já havia feito uma primeira tentativa, não avançou. Sem acordo com o Alisson, que pertence ao São Paulo, o Corinthians vai focar seus esforços na contratação do jogador do Flamengo. E, inclusive, com a presença dos dirigentes de Flamengo e Corinthians em Brasília para a Supercopa do Brasil, jogo marcado para a tarde desse domingo, mais uma oportunidade para Marcelo Paz e companhia tentarem avançar nesse empréstimo. O grande trunfo do São Paulo nessa disputa com o Corinthians é a vontade rubro-negra em contar com o Marcos Antônio. O Flamengo já fez uma primeira proposta que foi recusada. Fará uma segunda e pretende utilizar o Alan como moeda de troca para convencer o São Paulo a vender o Marcos Antônio. E é isso que torna o Corinthians alguém com menos chances da contratação do Alan, volante que nem sequer foi relacionado para a decisão da Supercopa do Brasil. Detalhe importante, Saul, que passou por cirurgia e está completamente sem condição de jogo, está entre os relacionados do Flamengo para a decisão em Brasília. Ele viajou com o elenco, está junto da delegação. O Alan, em boas condições físicas, não foi nem sequer relacionado, algo que já havia acontecido no Intercontinental de Clubes do ano passado, o torneio que foi disputado no Catar. Você gostaria do Alan no seu time? Qual o valor dele? O que você pensa sobre o jogador do Galo? Já usa o espaço para comentário, registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Corinthians, que recusou a terceira proposta por Yuri Alberto apenas em 2026. É verdade que as três propostas muito abaixo daquilo que o Timão imaginava. A última delas, do Fenerbahçe, a pior de todas, 18 milhões de euros por 100% dos direitos econômicos do jogador. O time turco ofereceu 15 milhões de euros fixos, a gente está falando de mais ou menos 93 milhões de reais, mais 3 milhões de euros em bônus, outros 19 milhões de reais. Antes, o Corinthians já havia recusado ofertas da Roma e da Lazio. A pedida do Timão por seus 40% é de 22 milhões de euros ou 136 milhões de reais. Só para você entender, quando o Corinthians fecha com o Zenit a aquisição do Yuri Alberto, mandando uma série de jogadores, o Corinthians ficou com 50% dos direitos econômicos. Só que, por conta de dívidas com o empresário André Cury, o Corinthians prometeu repassar ao representante 10% da sua parte. Ou seja, o Timão tem menos da metade do valor de uma venda futura do Yuri Alberto. Jogador que em 2 anos e meio com a camisa do Corinthians soma 212 jogos, 78 gols e 19 assistências. Pressão que eu tenho é que vai ser difícil o Corinthians conseguir alguém que pague na casa dos 40 milhões de euros para que o Corinthians possa ficar com esses 22 milhões de euros por sua parte. Quero falar agora sobre reforço no Corinthians. O Timão acertou nas últimas horas a aquisição por empréstimo até o fim da temporada de Kaique, ponta de 22 anos de idade, que pertence ao Grupo City e havia surgido muito bem pelo Fluminense. Você vai lembrar dele. Em 2021, o Manchester City, por meio do Grupo City, chega a comprá-lo por 10 milhões de euros fixos, referentes a 80%, ainda havia a possibilidade de mais 11 milhões de euros em bônus. Acontece que o Kaique até fez algum sucesso nos times de base do Manchester City, mas na equipe principal só conseguiu fazer 2 partidas. A partir daí foi emprestado, primeiro para o Paços de Ferreira em Portugal, não foi bem. Depois para o Sparta Rotterdam na Holanda, também não fez sucesso. A opção foi voltar ao Brasil por empréstimo para o Bahia, que faz parte do Grupo City. Primeira passagem razoavelmente boa. Ele volta para o futebol europeu e retorna na temporada passada mais uma vez para o Bahia. A soma das 2 passagens do Kaique pelo Bahia foi apenas ok. E ele havia perdido espaço, tanto que o Rogério Ceni aceitou a contratação de Kike Oliveira, que havia jogado no Grêmio na temporada passada. O Cauã Furquim, que havia sido comprado do Bahia, do Corinthians, que havia sido comprado pelo Bahia, do Corinthians, também chegou para ocupar a lacuna que pertencia ao Kaique. Diante dessa falta de espaço, o Bahia topou o emprestado e o negócio com o Corinthians está fechado. Dessa maneira, o Kaique e o Caio César serão os atacantes de lado de campo que o Corinthians terá à sua disposição. Timão que havia tentado as contratações do Rony, do Júnior Santos, do Michael, entre outros, a opção acabou se tornando por atletas mais baratos e mais jovens também, com a expectativa de que eles possam se valorizar no Timão. O que você pensa sobre o Kaique? Já gostei demais dele, acho uma aposta arriscada. Temo que o Corinthians não consiga fazer sucesso com o jogador, mas gostaria muito de ouvir a sua opinião. Já usa o espaço para comentário e registra o que você pensa, tá? Beleza? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal
E Michael não é mais jogador do Flamengo, mas não se acertou ainda com o Al-Ula, equipe da segunda divisão da Arábia Saudita. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte ligada ao atleta que afirmou o seguinte: não tem nada definido ainda sobre o time saudita. Por enquanto, todas as possibilidades estão abertas, inclusive da permanência dele no Brasil, fecha aspas, disse essa pessoa muito próxima do atacante. Michael, de 29 anos de idade, precisava se desvincular do Flamengo para buscar outras alternativas. Recentemente, o Michael esteve na mira do São Paulo e do Corinthians. Dá para dizer que existiram negociações, mas hoje São Paulo e Corinthians desistiram de contratá-lo. Sabe por quê? A pedida do Michael foi de 2 milhões de reais por mês de salário, além de luvas de 4 milhões de euros. A gente está falando de mais ou menos 25 milhões de reais que seriam parcelados como prêmio pela assinatura do contrato até o fim do vínculo. São Paulo e Corinthians consideraram a pedida fora da realidade e retiraram-se das negociações. A menos que o Michael aceite condições bem inferiores, não dá para imaginar que ele seja contratado pela dupla paulista. Michael optou por rescindir seu contrato com o Flamengo e agora vai ser responsável por escolher seu futuro. Caberia no seu time do coração? O que você achou dos números que eu citei? Já uso o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Preciso falar agora sobre Alisson. Tá descartado, pelo menos por enquanto, a transferência do meio-campista São Paulino para o Corinthians. Timão já explicou que a questão do 1 milhão de reais que o São Paulo cobrava não foi o grande impeditivo. Quero assegurar para vocês que o salário também esteve longe de ser um problema. O Alisson ganha, informação exclusiva, 450 mil reais por mês no São Paulo. Assim como no Tricolor, no Timão também, esse salário está longe de ser um empecilho. Só para lembrar que o Félix Torres, antes de ser emprestado para o Internacional, ganhava 750 mil reais por mês. Que o Pedro Raul, que nunca conseguiu se firmar, ganha 700 mil reais mensais. Que o Fagner, que foi negociado em definitivo com o Cruzeiro, antes dessa transferência custava 800 mil por mês. Isso sem falar em Yuri Alberto, que ganha 1 milhão e 700 mil, e Igor Coronado, que enquanto esteve no Corinthians ganhava 2 milhões de reais mensais, e do Memphis Depay, que custa 6 milhões de reais mensais. Só para lembrar, a operação entre São Paulo e Corinthians caiu por conta do combo. Corinthians precisaria pagar 1 milhão de reais agora à vista e mais 500 mil reais pelo empréstimo até o fim do ano. Se o Alisson disputasse pelo menos 25 jogos com mais de 45 minutos, o Corinthians era obrigado a pagar mais 1 milhão e meio de reais. Importante registrar que se o Alisson fosse utilizado contra o São Paulo, uma multa de 2 milhões de reais por cada partida. Isso sem falar na opção de compra de 15 milhões e 600 mil reais. Diante desse pacote todo e com a impossibilidade de o Alisson ser utilizado pelo Corinthians no Campeonato Paulista por já ter sido inscrito no São Paulo, o Corinthians acabou recuando. Quem sabe um pouco mais para frente essa tratativa possa avançar. Alisson, que voltou a treinar no São Paulo, mas não tem sua garantia de utilização no Tricolor, até porque ele se queimou com o torcedor e nunca esteve nos planos do técnico Hernan Crespo. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.